Olá, nessa aula nós vamos continuar falando de potência, né? Mas tem algumas propriedades de potência que nos parecem um pouco estranhas, né? Você entender, por exemplo, que 2 elevado a 3 dá 8, não é difícil, né? Porque 2 elevado a 3, o expoente 3 indica que o 2 vai ser multiplicado por ele próprio. Vai aparecer na multiplicação 3 vezes. 2 que multiplica 2, que multiplica 2. 2 por 2 dá 4, multiplica por 2 novamente dá 8. Então, 2 elevado a 3 é 8. Legal. E aí, a partir dessa definição, você consegue mostrar por que a multiplicação de duas potências de mesma base é só manter a base e somar os expoentes, como você vê aí no material, né? Que a divisão é manter a base e subtrair os expoentes e assim por diante. Tá ok? Agora, muita gente sabe, né, que todo número elevado a zero, todo número não nulo, né, qualquer número exceto o próprio zero, elevado a zero dá 1. E aí eu pergunto, né, por que o número elevado a zero dá 1? Fala, 2 elevado a 1 dá 2? Ótimo. 2 elevado a 2 dá 4? Legal. Mas 2 elevado a zero dá 1. Por quê? Só que o 3 elevado a zero também dá 1. Né? O 5 elevado a zero também dá 1. Menos 1 milhão elevado a zero também dá 1. Né? Pode parecer estranho, a gente não consegue perceber a lógica disso. Tá? Como também uma base elevada a um expoente negativo. 2 elevado a menos 3, e aí, como é que faz? Como é que eu vou multiplicar o 2 por ele próprio menos 3 vezes? É só trocar o sinal? Não. Tá? Então vamos, nesse vídeo, tentar entender um pouco da lógica por trás disso. E tem muita lógica e não é difícil de entender. Tá ok? Então, começando aqui com a primeira propriedade que eu citei, e depois ao final também eu vou falar de uma outra propriedade que é bastante útil, mas não vou mostrar, não vai dar tempo de mostrar o porquê, mas é bastante útil para converter raízes em potências. Você tem dificuldade em lidar com raiz? Usa essa propriedade, transforma em potência, aplica as propriedades de potência, usa a calculadora, aí fica fácil. Ok? Então vamos para o nosso primeiro slide aqui, falando do a elevado a zero igual a 1, sendo que o a é diferente de zero. Legal. A gente usa essa propriedade, a gente sabe que é verdadeira, né? Mas às vezes não engole. Mas por que é verdadeira? Então eu vou colocar aqui uma situaçãozinha simples, considerando uma potência de base 2. 2 elevado a 1 é o 2. Perfeito. Tá? Aí quando você faz 2 elevado a 2, por exemplo, você sabe que dá 4. 2 que multiplica 2. Né? O que aconteceu aí nessa... Como que a gente pode comparar essas duas potências? Tá? O expoente era 1, foi para 2. Aumentou 1, portanto. Né? Aumentou 1 no expoente significa o quê? Apareceu mais um 2 multiplicando ali. Então o resultado era 2, multiplica por 2, vai para 4. E aí a gente continua, tem lógica, né? Simples. Eu vou aumentar mais 1 no expoente, vai para 2 elevado a 3. Tá? Como é que fica? 2 elevado a... Aumentou 1 no expoente de novo. Se aumenta 1 no expoente, multiplica por 2 o resultado. Né? E aí, 2 elevado a 3 dá 8. Aumenta 1 no expoente. Tá? De 3 vai para 4. Multiplico 8 por 2. Vai dar 16. Perfeito? Até aí acho que não é difícil de entender. Você percebe, né? Você consegue quase que, vou dizer que é concreto ali, mas quase que tocar concretamente nos resultados, né? Ótimo. Da mesma forma que cada vez que eu aumento uma unidade no expoente, eu multiplico pela base, aí eu multipliquei por 2 porque a base é 2. Esse mesmo exemplo você pode fazer com base 3, com base 5, ok? Se eu fizer a volta, agora vamos fazer o caminho de volta, que você vai entender a lógica também. Parte do 2 elevado a 4, né? Se você tirar 1 do expoente, vai para 3. Ah, diminui 1. Né? O que acontece com o resultado? Era 16, você tem que fazer o processo inverso, né? Dividir por 2. Tá? Então, antes eu aumentava 1 no expoente, somava 1, agora é o inverso, eu subtraio 1, operação inversa. Então, o resultado eu multiplicava por 2, agora eu divido por 2. 16 por 2 dá 8. Tira do 3, tira 1, vai lá, vai 2 elevado a 2, 8 divide por 2 dá 4. Tá? E você tira 1, estamos chegando onde a gente quer, está quase. Você tira 1 do expoente, fica 2 elevado a 1, divide 4 por 2, vai dar 2. Ótimo. Continua.
A ideia agora é continuar esse processo lógico, que você viu que tem lógica, né? Tá, até aí eu entendo, né? Eu entendo uma potência elevada a um expoente positivo, né? E inteiro. Consigo entender por essa lógica, aplicando simplesmente a definição. O que vem a partir daí é decorrente dessa definição, decorrente dessas propriedades, tá? Então, eu vou continuar, eu vou tirar 1 do expoente. Se eu tiro 1 de 1, fica 0. Então, vai ser 2 elevado a 0. Lá eu divido por 2 também. Tá? Mas quais vão ser os resultados? Por isso que eu deixei aí para a gente ver. 2 elevado a 1, tira 1 do expoente, fica 2 elevado a 0. 2 dividido por 2 dá 1. Isso vai acontecer qualquer que seja a base. Se eu fizesse com 3 também. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 0, pego o 3, divide por 3, ele por ele mesmo dá 1. Com 5, mesma coisa. Por isso que todo número elevado a 0 dá 1. Ok? E aí eu continuo o processo, né? Para entender o porquê que quando eu elevo a um expoente negativo, eu tenho que inverter base, se você se lembra. Se não se lembra, você vai ver agora, né? Bom, se o expoente é 0, eu subtraio 1, tá? Vai ficar quanto? Vai ficar 2 elevado a menos 1, olha lá. 2 elevado a menos 1. Aí eu tenho que pegar 1 e dividir por 2. 1 dividido por 2 dá 1 sobre 2. E continua esse processo, né? Menos 1, tá lá. Tira 1 de menos 1 dá menos 2. Divide meio por 2 dá 1/4. E para finalizar aqui, vou avançar mais rapidinho, 2 elevado a menos 3 é igual a 1/8. Vamos analisar então os resultados com expoentes negativos. 2 elevado a menos 1 deu 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2 deu 1 sobre 4. Para aí. Vamos comparar o 2 elevado a menos 1 com 2 elevado a 1. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 2 elevado a 1 é 2. Agora vamos comparar o 2 elevado a menos 2 com 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 4. Inverso. Então é só inverter. Quando você tem um expoente negativo, não significa que a potência vai ser negativa, não. Tá? Só se for base negativa, outra história. Você tem que simplesmente inverter a base e eleva ao expoente positivo. Tá? Então, por exemplo, se você tem lá a elevado a menos n, você pode escrever como 1 sobre a elevado a n. Exemplo, 5 elevado a menos 2. Como é que eu resolvo isso? Tá? 5 elevado a 2, quanto é que dá? 5 vezes 5, 25. 5 elevado a menos 2 é o inverso. Inverter não é trocar sinal. É trocar numerador por denominador. Tá? Dá 1 sobre 25. Perfeito? Por exemplo, 3 elevado a menos 2. Bom, 3 elevado a 2 é 9, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9, é 1 nono. Só fazer a inversão. Tá? Simples também de aplicar, não é difícil de aplicar essa propriedade. É que às vezes a gente vê a regra, a fórmula, como está aí em cima do slide, nossa, é difícil, não estou entendendo nada. Porque a fórmula tem que generalizar, né? Tem que ser genérica. Tá? Mas a aplicação não é difícil, não. É bem tranquila. E a lógica, o porquê da fórmula, você acabou de ver no nosso exemplo. Tá? E para finalizar nossa aula, aqui a última propriedade, essa propriedade diz respeito à transformação possível de potência em raiz. E também, em alguns casos, de raiz em potência. Né? A transformação de potência em raiz em alguns casos, e sempre você vai conseguir transformar de raiz em potência. E aí que está a grande utilidade, a meu ver, dessa propriedade. Por exemplo, né, aqui só um exemplo simples para ilustrar, você quer calcular a raiz quinta, o índice é 5, de 3 elevado a 10. Há muitas calculadoras, inclusive, que não te dão, elas têm a raiz, tá? Tem a raiz quadrada, mas tem às vezes raiz cúbica, mas não tem raiz quarta, raiz quinta. E aí o que você faz? Né? Então, um recurso é você transformar, como você pode ver aí, a raiz, qualquer que seja, em potência. Aplicando a propriedade que você vê ali acima, né? Olha lá, raiz enésima, se o índice é n, e no radicando, a parte interna da raiz, você tem um expoente que é m, você pode escrever como uma potência, né, de a elevado a m sobre n. Então fica 10 sobre 5, 3 elevado a 10 sobre 5. Ok? Agora, 10 sobre 5 é 2, e 3 elevado a 2 é 9. Olha como simplificou. Lógico, eu escolhi uma situação que simplificava demais até, né? Mas essa propriedade você pode aplicar em qualquer uma
das situações em que você tem uma raiz quadrada. Ok? Então, para fecharmos aí, né, aqui nós apresentamos 3 propriedades, uma você certamente já conhecia, mas talvez não soubesse o porquê, tá? E outras 2 que vão ser bastante úteis, principalmente essa última, que te permite transformar a raiz em potência. Se você não lembra das propriedades de raízes, transforma em potência e trabalha só com as propriedades de potências. Perfeito? É isso aí, até o próximo.